não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Por exemplo, por que o pessoal tem medo dessas organizações de esquerda? O que elas podem fazer contra você? Por que elas fazem contra mim? Vão falar mal, mas se eu falo mal delas também, qual é o problema? Elas vão me olhar feio, elas não vão gostar de mim e dizer, agora eu não gosto mais de você. E quem quer o amor dela? Veja, as pessoas são educadas para se tornarem carentes afetivas e está sempre esmolando amor e compreensão. Então eu sugiro, qual é o antídoto contra isso? Você faz a lista das pessoas que você gosta e respeita e diz, eu quero que estas aqui gostem de mim, os outros não. Então, agora, se você vê que um desses começa com chantagem emocional, porque quem gosta de você quer que você se desenvolva, que você se realize, que você se torne forte, independente, capaz, não é isso? Agora, se quer te manter na escravidão, é claro que não é teu amigo, então esse você corta da lista. Né? Uma vez tem um aluno que falou para mim, se eu continuar estudando essas coisas, daí minha namorada não vai me chamar mais de meu fofinho. Eu digo, você dá um pontapé na bunda dela e arruma outra melhor, porra. O que é isso? Vem com frescura pra cima de mim? Quer dizer, como é que você quer estudar e ser um filósofo, etc., e quer ser chamado de meu fofinho? Ora, porra! Então, como foi esta educação recebida? Esta educação cria limitações morais, emocionais, sociais e intelectuais gravíssimas. O exercício da vida intelectual, sobretudo da filosofia, não é compatível com nenhuma espécie de covardia. Nem covardia física, nem covardia moral, nem covardia, muito menos, vamos dizer, covardia intelectual. Deu medo de saber como as coisas são mesmo. Então, quer dizer, nós vamos ter que rever tudo isto. Então, nesse sentido, é um problema para mim, porque eu não posso entrar direto na formação intelectual, partindo do princípio de que as pessoas estão emocionalmente e socialmente prontas para aquilo, porque não estão. Todos vocês foram submetidos a um sistema corruptor já desde a infância. Vamos dizer, a idade máxima dos alunos aqui é 30 e poucos anos, eu acho. Pode ter alguém mais velho, mas a maior parte tem menos de 30 anos. E este processo que eu estou descrevendo para vocês, ele está instaurado no Brasil desde há mais de 40 anos. Em história se mede mais ou menos uma geração por 30 anos. Tá certo? Então, já são duas gerações que foram submetidas a isto. Tá certo? Um dos efeitos que isso tem é a perda total da capacidade nominativa na linguagem. São das três funções da linguagem que fala Carl Bühler. Carl Bühler diz que a linguagem tem três funções. Quer dizer, a primeira é a função expressiva, pela qual você manifesta os seus sentimentos, seus estados interiores, etc, etc. Você dá uma martelada no dedo e diz ai. O que ele está fazendo? Ele está expressando. Né? Quando ele fica com medo, pede socorro. Assim, a segunda é a função apelativa. A função apelativa é aquela pela qual você age sobre as consciências dos outros. Por exemplo, o vendedor que está argumentando para você comprar um carro, para você comprar uma nova geladeira, etc, etc, ele não está expressando as suas emoções, ele está agindo sobre a sua mente. Isso aí já requer um certo recuo.
tá certo? Vamos dizer, do sujeito em relação à sua linguagem. Quer dizer, ele tem que ter um certo domínio sobre a linguagem, um certo domínio sobre a situação para ele poder fazer isso. E para isso ele tem, vamos dizer, que recuar ou reprimir o uso expressivo, né? Porque muitas vezes o sujeito está tentando vender uma coisa e a vontade que ele tem, você não compra esta merda, meu filho. Eu lembro que eu, quando era sócio do Luiz Peregrino na livraria, nós tínhamos uma livraria Zipac, uma livraria esotérica em São Paulo. E um dia ele chegou para mim, né, e disse: olha, você é o pior sócio do mundo. Eu disse: por quê? Ele disse: sim, porque as pessoas chegam aqui e perguntam: que livro desses eu leio sobre esoterismo e tal? E você responde: nenhum. Não leia esta porcaria. Daí eu pensei e falei: olha, meu filho, você tem toda a razão. Quer comprar minha parte na livraria? Quer. Vendi para ele e fui fazer outra coisa. Quer dizer, eu não sirvo para ser livreiro, tá? Pelo menos em livreiro esotérico eu não posso ser. Eu vou recomendar para o cara ler Madame Blavatsky. Sabe o que é isso? Pô, né? Então, o vendedor pode, pelo lado expressivo, né, ele pode estar com vontade de expressar exatamente o contrário. Ele não compra esse carro, meu filho, você vai quebrar na primeira esquina, isso é uma droga. Né? Compra o carro da outra fábrica, porque o mesmo é o que eu tenho, né? Eu estou aqui vendendo o Chevrolet, mas o que eu tenho é um Ford, sei lá. Então a função expressiva tem que recuar para que a função apelativa exerça a sua função sobre a cabeça do ouvinte. Em terceiro tem a função nominativa. A função nominativa é a função de descrever a realidade. Essa aqui, evidentemente, é a mais difícil. Tá certo? E para que você descreva a realidade, as outras duas funções têm de recuar. Nominativo porque é dar nome às coisas, né? Ora, no uso geral que se está fazendo da língua portuguesa no Brasil, a função nominativa simplesmente desapareceu. As pessoas não escrevem para descrever o que estão vendo, o que estão experimentando. Ninguém mais faz isto. Elas só escrevem para dar certas impressões. Ou porque isso lhes faz bem, portanto estão na função expressiva, ou porque querem que as pessoas sintam isto ou aquilo para que ajam da maneira que interessa a eles. Né? Se elas soubessem que estão fazendo isso, então teriam um domínio da linguagem, mas de tanto fazer isso, o sujeito pode até ter começado com, vamos dizer, de caso pensado, mas de tanto fazer aquilo se tornou um hábito. E o indivíduo pensa que está na função nominativa. Ele pensa que ele está falando da realidade, mas ele não está. Está na função meramente apelativa ou expressiva. O resultado se expressa, se manifesta e se torna visível, sobretudo, no uso das figuras de linguagem. Você não encontra hoje, você lendo artigos na mídia, sobretudo, e até livros, né, dificilmente você encontra uma figura de linguagem que corresponda àquilo que o sujeito está querendo dizer. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu estou lendo um artigo do Frei Beto, em que ele estava querendo contrastar, vamos dizer, a civilização tradicional do Oriente, os valores profundos da mística oriental, com o materialismo capitalista ocidental. Né? Ele disse o seguinte: eu disse, olha, eu visitei vários mosteiros no Tibete, na China, no Japão, e ali havia aquela paz, aquela meditação, aquela coisa, né? E depois aqui, eu olhando aí um aeroporto, né, em Nova York, eu vi aquela agitação, as pessoas comendo demais, todo mundo nervoso, né? E daí eu perguntei, qual desses dois modelos cria a maior felicidade? Né? Eu digo, bom, experimente fazer o contrário, meu filho. Você pega aqui um mosteiro em Londres e um aeroporto em Pequim. Você está contrastando duas civilizações ou dois tipos de edifícios? Então, esse é o tipo da figura de linguagem totalmente desastrosa. Pior, eu vi que esta crônica circulou pela internet e todo mundo dizia, mas que coisa linda, coisa bem escrita. Eu digo, então é um analfabeto escrevendo para outro mais analfabeto ainda. Isso, estou falando, não é porque é o Frei Beto. Todo mundo hoje escreve assim. Quando não escreve, eu digo, bom, por exemplo, o João Pereira Coutinho não escreve assim, mas o João Pereira Coutinho é português. Ele sabe fazer uma figura de linguagem.
Né? A figura de linguagem que expressa, tá certo? Não a sua deformação mental, mas que expressa a realidade do que ele está falando. Né? Então, quando eu li também aquele negócio do Dr. Emir Sader, que dizia assim, há personagens que pela sua grandeza transcendem a nossa capacidade de descrevê-los. Né? O que quer que você diga sobre Karl Marx estará abaixo. O que quer que você diga sobre o Fidel não vai alcançar. O que você quer que diga sobre o Che, eu digo, peraí. Né? Nenhum ser humano pode ser transcendente à linguagem humana. Não, o maior dos seres humanos, tá certo? Pode ser descrito pela linguagem humana. Agora, se você fala de Deus, bom, aí não dá. Porque Deus é infinito, né? Infinito, eterno, etc, etc. E toda a nossa linguagem está condicionada às figuras do mundo temporal onde nós vivemos. Então aí você tem uma certa dificuldade. Mesmo assim, dá para escrever um bocado sobre Deus, a prova que existe. O que quer dizer? Teologia. Teólogos, falar sobre Deus. Quer dizer, até de Deus teólogos falam. Agora, o Che transcende a linguagem humana. Eu digo, claro que isso aí é uma idolatria psicótica. Não é uma idolatria apenas, mas é uma idolatria de tipo psicótico. Mas ele não percebe que é isto. Ele não percebe que ele fez isto. Ele não percebe que ele atribuiu características divinas, quer dizer, a inexpressabilidade. O Che é inefável, inexpressável, inexprimível, inalcançável. Né? Eu digo, e as pessoas leem isso e elas não percebem que é ridículo. Então quer dizer que o domínio da linguagem se perdeu completamente, gente. Esta é a maneira de escrever que é normal entre pessoas consideradas intelectuais. Né? E tem um imenso público na universidade que acha que eles escrevem bem. Então, quer dizer, o que é escrever bem, as pessoas já não têm a menor ideia. Então, e o que vai acontecer se você começar a escrever bem? As pessoas vão entendê-las nos termos do analfabetismo consagrado. Vão achar que você está fazendo as mesmas coisas que elas estão acostumadas a fazer. Tá certo? E, naturalmente, vão passar longe daquilo que você quis dizer. Mas, se você disser, mas eu não quero que isso aconteça, eu quero que essas pessoas me compreendam, eu digo, isso é impossível, porque elas também não compreendem o Frei Beto, nem o Emir Sader. O que houve ali, vamos dizer, é um modelo de leitura deles, é apenas um modelo de autoidentificação grupal. As pessoas leem em busca de certos símbolos, de certos emblemas, de certos lugares comuns, que evocam neles um senso de concordância, um senso de pertinência, um senso de que elas pertencem àquele grupo, de que esse é um dos nossos. Tá certo? É só isto. Eles não estão falando de nada. Estão apenas mostrando a carteirinha do clube. Não? Como os brasileiros, por terem recebido a educação emocional que eu mencionei, são pessoas medrosas, carentes afetivas, incapazes de lutar por si mesmas e sempre necessitadas de um apoio, de uma aprovação social, é precisamente isso que elas buscam na leitura também. Elas querem sentir, né, que pertencem a um grupo, que são amadas, são aceitas, que encontraram seus semelhantes. É só isso que estão procurando. Ora, essas funções todas, vamos dizer, de integração grupal, então, são problemas que, vamos dizer, qualquer cachorro tem. Cachorro, coelho, né? Esquilo, rato. Né? Todos eles têm necessidade de um grupo de referência. Tá certo? Né? Quando o cachorro sai cheirando a bunda dos outros cachorros, ele está querendo saber, né, quem é esse cara, de onde ele vem, né, se ele é amigo ou inimigo, etc. Então é uma função puramente animal. A possibilidade de saltar disso para o mundo cognitivo, que é o mundo, vamos dizer, da objetividade, o mundo da realidade, é nula. E o mundo da realidade está, para esta experiência da identificação grupal, mais ou menos como o oceano está para uma poça d'água, tá entendendo? E você está acostumado ali, que nem o girino, andar na poça d'água e tal, de repente alguém te bota o mar na frente, né? Então, existe um conto do Hermann Hesse que se chama O Selvagem. O Selvagem é um sujeito que tem um problema qualquer com o pajé da tribo e é expulso da tribo.
Então ele está muito triste ali andando no mar, né? Sai andando, e de repente ele chega no mar, que era uma coisa que a tribo dele não conhecia. E ele vê aquela coisa imensa, né? Então ele percebe como todo aquele problema que ele teve na tribo era uma absoluta insignificância. Era um nada. Né? Então, a abertura para o mundo do conhecimento é esta experiência. De você se abrir para uma dimensão que não existia. Agora, se você ainda está preso dentro daquela dimensão, e se tudo o que você quer é sentir a identidade grupal, é sentir aquele apoio, você não vai conseguir jamais. Agora, entre o momento que você pertence à tribo e o momento que você descobre o mar, existe a travessia ali do mato. Você vai estar sozinho e você vai estar muito triste e tal. E achar que está tudo perdido. Mas é uma ilusão. E isso dura pouco. Portanto, não me venham com essa conversa de que agora mais ninguém gosta de mim, eu tento discutir com as pessoas, elas não me aceitam. Eu digo, mas... Primeiro, você não tem que discutir com essas pessoas. Você não tem que discutir com ninguém. Discutir com... Olha, tem um escritor colombiano, excelente escritor, Nicolás Gómez Dávila. Ele diz o seguinte: vencer um tonto nos humilha. Quer dizer, a minha vida, você sabe que é uma sucessão de humilhações. No Brasil só tem tonto. Eu discuti com o Emir Sader, o cara é derrotar tonto. Quer dizer, a minha vida é humilhação sucessiva. Então, mas eu faço isso porque é obrigatório fazer. Tá certo? Não porque eu desejo convencê-los disso ou daquilo. Tá certo? Mas se eu desejo mudar a opinião do Dr. Emir Sader, eu quero que o Dr. Emir Sader faça que ele largue a profissão intelectual e vá para casa. Faça que nem o Enio Candotti, vai plantar batata, vai trabalhar de frentista de posto de gasolina, tá certo? Vai criar galinha, vai fazer alguma coisa que esteja à altura da sua capacidade intelectual. Sai daí, é isso, só isso que eu quero dizer. Sai daí, para com essa palhaçada, tá certo? Eu não quero convencer ele de absolutamente nada. Ele não tem capacidade para isso, esse pessoal todo não tem capacidade. Então, só o que eu quero é mostrar para eles, vamos dizer, num relance, que eles tenham um relance intuitivo, que eles percebam a fragilidade da sua condição existencial e que vão cuidar de suas vidas, tá certo? Se eu não conseguir mostrar isso para eles, eu perco mesmo para mostrar para os outros. Então, olha, isso aí é um palhaço, isso é um louco. Saiam de perto, tá certo? Então, agora, se você vai discutir com o seu colega de faculdade, com o seu colega de trabalho, com o pessoal da sua família, para que você está fazendo isso? Você não vai trazer nenhum benefício para eles, nem para você, nem para o terceiro. Você está apenas tentando conquistar a adesão dele a você, para que ele goste de você. E isso está profundamente errado. Porque você está caindo de novo na mesma armadilha. Você caiu de novo na armadilha da busca da aprovação social. Só que você se tornou um cara diferente e você quer que eles aprovem o diferente. Então, a resposta para isso é muito simples. Vai procurar a sua turma. Quem é a sua turma? São os outros estudantes desse seminário. Tem um montão, que tem centenas. Quer dizer, você não vai se sentir sozinho, por quê? Porque você tem outras 400 pessoas buscando o que você está buscando. E isso é a base da amizade, dizia Santo Tomás de Aquino. A amizade consiste em querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Então, aqui nos Estados Unidos as pessoas compreendem isto. Porque a rede de amizades aqui costuma formar-se, vamos dizer, pela afinidade na busca de certas coisas. Você tem, por exemplo, pessoas que gostam de caçar. Então elas vão lá e fazem amizade no círculo de caçadores. Aqui está cheio, aqui na Virgínia está cheio. Né? Você não gosta de caçar, mas você gosta de poesia. Então tem lá um clube de poesia, os caras vão lá, recitam poesia e você faz amizade ali. Você está entendendo? Ou seja, a amizade não é feita na base da pura simpatia pessoal momentânea, que é totalmente enganosa, meu filho. Você pode simpatizar com uma pessoa, mas você não sabe quem é ela realmente. Tá certo? Então, aqui, nos Estados Unidos, esse problema já está resolvido. Então, quer dizer, as amizades aqui são mais sólidas. Por causa disso aí.
Agora, no Brasil, o que é amizade? O sujeito ser seu amigo significa o seguinte: ele está no seu círculo de convivência, ele está na sua intimidade, então ele adquiriu o direito de falar mal de você. Todos nós sabemos o que é isto. Isto é o máximo que você vai obter de um amigo. Agora, experimenta pedir um dinheiro emprestado para o desgraçado, você vai ver que a amizade acaba naquele mesmo momento. Né? Você está lá desesperado, sem emprego, sua mulher está doente, né? Seus filhos estão sem leite para tomar, tal, e você vai pedir o dinheiro para o sujeito. O que ele faz? Ele não te dá o dinheiro, mas te dá um discurso moral. Dá uma série de conselhos, né? Onde ele prova por A mais B que você é um irresponsável, moleque, etc, etc, e você sai dali muito grato. Né? E mais necessitado do que nunca da aprovação daquele sujeito. É isto que é amizade no Brasil. Vocês têm a experiência disso, né? Então, se você tenta discutir com essas pessoas, é porque você quer a aprovação delas. Só é lícito começar a discutir e começar a falar em público, por assim dizer, quando você está realmente empenhado numa missão e você não espera mais a aprovação das pessoas e você não quer isto. Se você quiser a aprovação delas, você já está numa posição fraca. Você está entendendo? Então, eu quando começo a falar ou discutir com um público, com um sujeito qualquer, eu não quero a aprovação dele. Eu digo, olha, se você me aprovar, isso é vantagem para você. Eu não vou ganhar nada com isso. Se você diz, agora você mudou minha ideia, entendi, agora estou acreditando em você, fala, bom para você. Porque para mim, você só vai fazer uma coisa, você vai começar a mandar e-mail, fazer pergunta e vai me encher o saco. É isso que eu ganhei de convencer você, tá entendendo? Agora você não, meu filho, você ganhou uma nova perspectiva, uma nova vida. Tá entendendo? Então, sorte sua que você acreditou em mim. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.